Estamos voltando agora com esse vídeo que deve ser o número 5, se não me engano, onde eu mostrei a lista que contém 81 livros que fazem parte de todos os canos de acordo com a organização de cada um. Uns estão dentro, outros ficaram fora, outros foram remanejados para um lado ou para o outro, e muitos deles não se encontram nas Bíblias que nós vemos hoje no Ocidente. Essa que eu estou mostrando aqui embaixo, nessa improvisação das improvisações, ela continua aqui em cima, na segunda parte desse nosso vídeo de hoje. Segunda parte. Aqui nós temos o Novo Testamento, NT. Temos o Novo Testamento, NT, e temos os livros que estão no Novo Testamento e alguns livros apócrifos que ora estiveram no Novo Testamento, ora foram tirados, que permanecem ainda em uso com alguma consideração, e os que simplesmente foram abandonados. Para chegar a esse processo, foi necessário sempre que essas questões fossem divididas em diferentes concílios. Novo Testamento, a lista dos livros nós temos aqui, os 4 principais, quer dizer, os 4 que é exatamente o que chamamos de evangelhos. Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses são os 4 evangelhos. Depois vem Atos dos Apóstolos. Romanos, Coríntios, 1º e 2º. A partir de Romanos começam aqui a parte de epístolas, cartas. A maioria de Paulo. Carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, Gálatas, aos que estavam em Éfeso, quer dizer, as pessoas cuja nacionalidade, quem nasce em Éfeso era Efésio. Uma carta aos Efésios, carta aos Colossenses que moravam em Colossia, os Tessalonicenses, uma carta, teve duas, primeira e segunda carta. Os Tessalonicenses eram os cristãos que moravam em Tessalônica. Tessália era o nome de uma região que pertencia ao Império Romano. Então tinha Tessália. Houve uma guerra e o Império Romano venceu. E no dia que essa guerra foi ganha, nasceu uma pessoa, uma menina, que eles deram o nome a ela de Tessalonica. Nica vem de vitória. Então, a vitória sobre os Tessalos. Esses nomes eu digo assim, chutando, porque essa nacionalidade, às vezes eu nem sei exatamente como eram os nomes exatos, né, para quem nascia naquelas cidades. Assim que era Tessália, Tessalonica. Nica é vitória. A vitória dos romanos sobre os Tessalos, quer dizer, Tessalônica. Hoje é uma cidade grega. Temos ainda carta para a pessoa. Carta para Timóteo, carta para Tito, carta para Filemon. Uma carta coletiva para os hebreus. Aqui temos uma carta de Tiago, que foi apóstolo. Daí temos Pedro, 1º e 2º Pedro. Temos João. Aqui você está vendo bem? João. Tem 3 livros de João. 1º, 2º e 3º João. Voltando aqui para a coluna, temos Judas. Um escrito de Judas. Seguido por Revelação. Revelação também se chama Apocalipse. Revelação ou Apocalipse. Apocalipse significa exatamente revelação. Agora, chega em questão os apócrifos do Novo Testamento. Nós temos uma epístola de Paulo aos Laodiceanos. Quem organizou a Bíblia ficou em dúvida com essa carta aos Laodiceanos. Embora Laodiceia é uma cidade que hoje está na Turquia, ela é mencionada no Apocalipse como um lugar onde havia uma congregação.
Então, há essa carta aos Laodiceanos, desse Atos de Paulo. É um Atos que ficaram em dúvida se era ou não era. A razão da dúvida é, às vezes, algumas pequenas divergências na maneira de escrever. É a mesma coisa que acontece com a carta de 3 Coríntios. Lembra que nós temos 1ª e 2ª Coríntios. Aqui tem a 3ª carta aos Coríntios. Essa carta, ela mostra algumas pequenas divergências, o que indica que ela pode ter sido, ou melhor, pode não ter sido escrita por Paulo. Inclusive dizem que foi uma pessoa, um cristão, muito depois da morte de Paulo, que a escreveu. Então, mas quis passar por Paulo. Quer dizer, esses casos assim, eu não sei se eu cometo algum erro ou pecado em dizer que não queria acusar o escritor de tentativa de falsidade ideológica. Bem, sobre a carta do 3 Coríntios e Laodiceias, a história é mais ou menos a mesma. Aqui para baixo, começam alguns livros ou alguns escritos importantes que têm importância e aparecem mais nas Bíblias do Oriente. Sínodos relatam histórias, decisões, né, tipo tanto o Sínodo como o Clemente. Continuando aqui, Livro do Convênio. Didascalia Etíope. Didascalia Etíope, ela vem de uma tradição, de umas escritas, chamada Didache em grego, que didáscalo significa mestre, professor, então são instruções que supostamente foi escrita pelos apóstolos. É uma espécie de catecismo original, escrito pelos apóstolos, chamada Didache. Em português escreve-se como Didaché. A Didascalia Etíope é uma continuação, é uma cópia, não é cópia, é semelhante, né? Está na linha da primeira Didaché, que se supõe foi escrita pelos apóstolos. A Didascalia Etíope é usada na igreja etíope, na igreja da Etiópia. Pastor de Hermas é um outro livro também que tem histórias muito importantes, muito bonitas, muito bem dividido, né? Mas que na nossa Bíblia não entrou. Por fim, a Ascensão de Isaías. Fala sobre a vida do profeta Isaías, mas foi escrita na era cristã. Então, esses livros estão esses livros, como aparece aqui, né, tanto no Novo Testamento, como na parte lá embaixo do Velho Testamento, estão a maioria na Bíblia da Igreja Etíope, ortodoxa etíope. Uma palavrinha sobre os etíopes. A Etiópia é um país que mereceria um pouco mais de conhecimento e atenção, né? É um país moderno. Tem uma língua que é irmã do árabe e do hebraico. Nos tempos antigos, essas três raças tiveram muita conexão, etíopes, árabes, né? O alfabeto etíope foi inspirado no antigo alfabeto árabe, o alfabeto árabe antes da escrita arábica. Então é um conjunto de coisas que merece mais atenção. Na medida do possível, eu gostaria de trazer um pouquinho mais de informação sobre coisas da Etiópia. Muito bem, muito obrigado por hoje e continuamos.